Esse programa é um oferecimento da ABF Educação, o parceiro certo para quem deseja se profissionalizar nas melhores práticas do franchising. Capacitar mão de obra é um desafio para qualquer franqueador. Agora, treinar e reter jovens em um universo de alta oferta de emprego, onde eles são bombardeados por inúmeras oportunidades, não é para qualquer um. Conquistar essa juventude que entra no mercado de trabalho é um esforço conjunto entre franqueado e franqueador. Nosso convidado de hoje no Bastidores do Franchising vai dizer como diminuir a rotatividade da mão de obra e aumentar os resultados da operação. Alexandre, obrigado por você vir aqui ao Bastidores do Franchising. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Estamos à disposição. Eu queria falar com você sobre a questão da mão de obra nas franquias, que parece que esse é um grande desafio para todos os franqueados, especialmente na área que você atua, que é a área de alimentação e que tem muita mão de obra de primeiro emprego. Como é que você vê esse panorama dessa mão de obra entrando para trabalhar dentro dessas franquias? É realmente um desafio muito grande. O nosso segmento, como todos sabem, é um segmento de um turnover alto. Mas o desafio é desenvolver programas de treinamento e incentivo para que essas pessoas, que são normalmente primeiro emprego, evoluam e cresçam profissionalmente, né? O jovem ele é muito suscetível a mudanças, né? E faz parte, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então é importante que ele tenha assim um desenvolvimento constante, né? Acho que à medida que ele sente que não está mais crescendo e evoluindo, ele muda. Quando você está falando de turnover alto, que percentual nós estamos falando ao ano? Olha, o mercado, e o Girafas não está longe disso, trabalha com em torno de 95% ao ano. Ou seja, troca 100% da... Ele troca quase 100% da sua equipe por ano, né? É um número muito alto, né? A gente tem trabalhado com um número um pouco inferior a esse, por conta do trabalho que a gente tem feito em treinamento e desenvolvimento, mas ainda é alto e ele vai ser alto. Agora, ter 100% de turnover ou algo próximo disso talvez faça parte do modelo de negócio de alimentação em fast food, em praça de alimentação. Faz sentido? Sim, o desafio é você manter a pessoa por mais tempo, né? Ela ficar um ano é pouco. A gente sabe, a gente entende, é o primeiro emprego dela, é natural que ela busque outros caminhos e outras empresas conforme ela vai crescendo na carreira. A gente até quer que essa pessoa siga uma carreira por muitos anos dentro da empresa, mas o funil profissional dentro da empresa ele é muito grande. Alexandre, você fala de 95% de rotatividade ao ano. Isso é média. Então você deve ter franqueados que têm um percentual menor do que esse, tem franqueados que têm mais rotatividade do que esse número. Exatamente, isso é média. E aí o papel do franqueado é muito importante. A gente tem a nossa equipe de gestão de pessoas, né, que desenvolve todos os programas de incentivo e treinamento, mas o gestor do colaborador é o franqueado. E a gente tem sim uma dispersão relativamente grande entre turnovers mais alto do que a média em alguns casos e muito menos do que a média em outros casos, né? Eu tenho um franqueado que não troca equipe, que tem equipe trabalhando há mais de ano com turnover muito próximos de zero. É possível, é possível. E se você tivesse que traçar o perfil desse franqueado para procurar franqueados com esse mesmo perfil ou atitudes, comportamentos, como é que você descreveria esse franqueado? Eu acho a parte técnica a gente consegue ensinar, né? Eu acho que o comportamento do franqueado, né, a competência do franqueado que faz ele ter essa maior retenção. Eu acho que é a proximidade com as pessoas, né, a preocupação, o compartilhar os sonhos, né, compartilhar as dificuldades dos colaboradores. Muitas vezes essas pessoas
estão no primeiro emprego e têm muitos problemas pessoais, né? O franqueado ele tem que desenvolver uma relação mais próxima com essas pessoas, ele tem que compartilhar, inclusive, alguns problemas pessoais dessa pessoa, para aí sim eu acho que ele consegue ter essa pessoa com ele por mais tempo. O que você está falando é um franqueado que veja o ser humano como um ser humano e não como um robô, né, virando hambúrguer, talvez na chapa ou fazendo operação de caixa. É isso. E são às vezes pequenos gestos, né? Por exemplo, primeiro, super óbvio e fácil, conhecer pelo nome cada um deles, né? Parece óbvio, mas muitas vezes o franqueado mal conhece cada um pelo nome, né? Então, desde conhecer cada um pelo nome, como conhecer se ele tem mulher, se ele tem esposa, se ele tem filho, se ele não tem filho, como é que é ele na vida social, individual dele. Cumprimentar, um bom dia quando chega na loja. Cumprimentar, um bom dia na loja. Tocar, no bom sentido, faz a diferença, né? Então, um aperto de mão, realmente ver os funcionários como parceiros, né? E a gente até, no Girafas, a gente usa essa palavra parceiros, né? Então, a gente define, por conta de tudo isso que eu estou falando, a gente define os colaboradores como parceiros, né? A gente chama eles de parceiros, a gente usa essa terminologia. E muito provavelmente para muitos desses novos colaboradores, eles são referência até em coisas básicas, de pontualidade, de fidelidade, organização, de limpeza. Coisas que talvez alguns não tenham nem tido em casa, nem na escola. Exatamente. De novo, é o primeiro emprego, né? Então, a própria rotina de trabalho para essas pessoas é um aprendizado muito grande, né? É a disciplina, né? É cumprir horário, né? É seguir uma metodologia operacional que existe em nossos restaurantes, né? A gente tem uma metodologia fabril dos produtos, que tudo tem que começar de uma forma, passar por um processo e finalizar em outra. Então, essa rotina do trabalho ensina muito as pessoas. Vocês, como franqueador, o que vocês disponibilizam para os franqueados, para os atendentes nessa área de capacitação? Olha, a gente tem mais de 20 programas de treinamentos, de novo, que envolve treinamento de vendas, treinamentos operacionais, treinamentos de financeiro, de fluxo de caixa, treinamentos comportamentais, alguns focados no franqueados, outros nos atendentes, outros nos gerentes, outros nos treinadores, né? São vários formas de treinamentos e alguns treinamentos que são treinamentos de incentivo. A gente tem um que a gente se orgulha bastante de ter e é um sucesso na nossa rede, que é o TQB, que chama Talentos que Brilham. E nele cada restaurante forma um grupo de parceiros, de colaboradores, que disputam, isso é uma disputa online, a gente tem um sistema online que auxilia a gente nisso, disputam com outras lojas de acordo com padrões e conformidades da rede, e existem os vencedores regionais e depois tem a disputa nacional, que é feita presencialmente, até o grande vencedor no final. Então, além de treinamentos técnicos e comportamentais, a gente tem programas de incentivo. Treinamentos para franqueados e colaboradores, atendentes. Que formas vocês estão utilizando? Presencial, online, escrito? Tem, assim, diversas formas, né? Tem treinamentos, a gente cada vez mais tem feito através de ensino à distância, né? Ferramentas de EAD, algumas temos parcerias, inclusive, com o Sebrae nesse desenvolvimento, e que a gente faz à distância, né? Então, a gente tem alguns programas que é feito à distância com módulos presenciais, né? Então, apesar de ser à distância, muitos deles têm que fazer uma prova presencial em algum momento e tem alguns encontros presenciais durante o programa. E outros são treinamentos in locus, né? Então, a gente tem a equipe de consultores de treinamento que praticam e ministram muitos treinamentos no próprio restaurante, que são treinamentos práticos locais, presenciais. Alexandre, para a gente fechar essa entrevista, se você tivesse que pegar
o seu franqueado com pior índice de rotatividade, aquele que está batendo em 200, 250% ao ano, e tivesse que ensinar para ele ou dar algumas dicas para ele chegar no índice do seu melhor franqueado, que deve estar próximo de zero, que dicas você daria? Eu daria, primeiro, conheça as suas pessoas e valorize. Né? Eu acho que as pessoas, às vezes, que têm um turnover muito elevado, elas esquecem que a oportunidade está mais nelas do que no mercado. Né? Então, a gente tem um mercado difícil, como eu falei no início, mas as pessoas precisam ser valorizadas. Né? Então, mesmo as pessoas que têm um turnover alto, elas tendem a desvalorizar a mão de obra porque entra e sai o tempo inteiro. Né? Então, conheça as pessoas a fundo, né? E valorize elas. Que essas pessoas, elas podem entregar sempre, elas podem entregar muito mais do que estão entregando. Alexandre, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero que você tenha um índice menor de rotatividade esse ano, hein? Estamos trabalhando para isso. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá!